Seja muito bem-vindo ao review, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo dessa série que eu estou falando sobre o meu livro chamado A Jornada Excelente, um livro dedicado especialmente a jovens que estão desejando pelo Ministério Pastoral. Hoje eu quero responder com vocês aqui a pergunta: como saber se eu sou realmente chamado ou não? Então fica aqui comigo depois da vinheta. Se você tem desejado o ministério pastoral, ou algum tipo de ministério, como também o missionário, eu tenho certeza que a sua principal dúvida que fica batendo no seu coração aí é: eu realmente sou chamado? Será que o meu desejo indica que Deus realmente me chama para essa obra? E aqui eu gostaria de tentar responder isso com você e te dar um rumo para encontrar essa resposta, tá? No meu livro, no capítulo 2, eu trato sobre isso e eu aponto 2 fatores que nos direcionam nesse caminho de encontrar ou não essa resposta, tá? É o fator indicador e o fator confirmador. Então, quando eu falo em fator indicador, eu estou falando do seu desejo pelo ministério, daquilo que o seu coração está almejando. Para mim, isso é o que indica que você é chamado. Lembre-se que eu não estou dizendo que isso confirma que você é chamado. Nem todo mundo que deseja é chamado por Deus ao ministério. Mas eu creio que todos que são chamados por Deus desejam o ministério. Então, para mim, esse desejo voluntário faz parte do chamado, mas ele indica a possibilidade de alguém ser realmente chamado por Deus. Se a gente for a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 e 2, a gente vai ver que Pedro está dizendo ali que os pastores devem pastorear o rebanho de Deus não por constrangimento, por algum tipo de forçação, mas espontaneamente ou voluntariamente. Parte do desejo desses pastores serem líderes do rebanho. Então, esse aqui é o primeiro fator que vai nos dizer, ou vai pelo menos nos apontar a possibilidade de nós sermos chamados ou não. Se você deseja, a gente já falou disso no vídeo passado, e é o assunto do primeiro capítulo, se deseja algo real, se deseja algo excelente, que tem suas imperfeições, que custa, que cobra um preço, mas esse desejo, ele aponta essa possibilidade para você. E você pode ir com o tempo avaliando se o seu desejo é só mais um fogo de palha, como a gente diz, ou se ele realmente é convicto, se você tem coragem mesmo de afirmar: não, eu desejo, eu quero isso. Você vai amadurecendo essa ideia e isso vai direcionando no caminho, tá? Então, não ache um tipo de misticismo que, se você deseja, isso já é uma confirmação total que Deus realmente lhe chamou. Seu coração é enganoso, ele pode desejar coisas que não são da vontade de Deus, e talvez não seja da vontade de Deus que você seja um pastor, tá? Então, não trate esse desejo como algo que confirma, ele só indica a possibilidade, e isso é muito interessante de você perceber. Também queria dizer que você não deve ficar com vergonha do seu desejo, com medo de que ele não se realize. Eu sentia muito isso. Eu tinha esse receio de compartilhar com as pessoas, de compartilhar com o meu pastor, de que eu queria o ministério pastoral, e lá na frente nada dá certo, descobri que Deus não me chamou e eu pensaria que eu estaria me frustrando e frustrando as outras pessoas. Porque geralmente quando você diz isso para alguém, as pessoas criam logo uma expectativa sobre você. Principalmente se você prega na igreja, se você ensina na igreja, se você aconselha na igreja, então as pessoas já começam a lhe chamar de pastor, dizendo que você vai ser um futuro pastor. Isso joga uma pressão que a gente fica com medo de: será que meu desejo é de verdade mesmo? Será que eu não estou só enganando a mim mesmo e as pessoas? Será que daqui a pouco ninguém vai rir de mim porque eu não consegui o ministério? Não tenha esse medo. Saiba que o seu desejo ele só indica, e a igreja deve entender isso também, e que se você vai ser ou não pastor, isso depende de Deus. Caso você não seja, não é nenhuma vergonha para você, é a vontade de Deus que está sendo feita. Tá? Então fique com isso na cabeça, o fator que indica é o seu desejo pelo ministério pastoral. O segundo fator, agora sim, é o fator que vai confirmar esse desejo. Será que ele é real? Será que Deus me chamou? Como é que isso é confirmado? Eu creio que é por meio da igreja. Nós encontramos em Atos, principalmente, esse padrão de que é a igreja que confirma o chamado e o ministério dos seus candidatos, daqueles que estão desejando ou daqueles que estão sendo apontados para tal obra, para tal ministério. Em Atos capítulo 1, a partir do verso 15, você encontra ali Pedro, junto com os discípulos, escolhendo quem seria o substituto de Judas. Então parece ser uma decisão ali da liderança da igreja naquela época, daquela religião, escolhendo as pessoas e confirmando qual seria o candidato que entraria agora no grupo dos apóstolos. Então você vê que não é porque alguém quis, alguém se candidatou, levantou a mão e disse: eu quero e tal, eu sinto isso. Não.
Ele poderia sentir, ele poderia desejar, mas é uma decisão da igreja, aqui da liderança dos apóstolos, de chamar aquela pessoa e confirmar o seu ministério. Em Atos capítulo 6, a gente vê o mesmo exemplo. Quando ali está sendo escolhidos os diáconos da igreja, os apóstolos se viram para a igreja e digam: olha, escolham entre vocês os homens que estão aí aptos ou preparados, que vocês querem que eles sejam diáconos. Então o texto aponta para que a igreja ali está escolhendo esses homens e confirmando o ministério deles, né? Novamente, não é simplesmente pessoas que sentem que eu quero ser um diácono, eu gostaria de ser, Deus me chamou para ser. Isso pode acontecer, mas de novo, né, focando aqui a decisão da igreja, na escolha do corpo de Cristo em reconhecer o ministério desses homens. E em Atos 15 nós encontramos o mesmo padrão, ali após o Concílio de Jerusalém, quando os apóstolos estão escolhendo, junto com a igreja, homens para levarem a mensagem que foi ali definida para as outras igrejas, ali para Antioquia e para aquela região. Então é a igreja que escolhe também esses mensageiros, esses homens que vão ter esse ministério agora de levar a mensagem, as decisões ali apostólicas da igreja. Então em Atos a gente encontra esse padrão, e é o padrão que eu creio que confirma o ministério pastoral. É a igreja, por meio da sua liderança e por meio da congregação. Por exemplo, como foi que aconteceu comigo? Eu passei por todo um processo, primeiro com o pastor da minha igreja, com o meu pastor aqui, com a liderança da igreja, deles vendo as marcas, talvez, de um ministério pastoral na minha vida, características, aptidões para o ensino, por exemplo. E depois que esse processo aconteceu, eu fui indicado à igreja, a igreja passou a me conhecer como um candidato ao ministério, e depois disso era aprovado pela liderança, fui aprovado também pela congregação e a assembleia. É a igreja que confirmou o meu chamado, que reconheceu em mim alguém chamado por Deus para o ministério pastoral e que me aceitou no ministério que me colocou aqui. Então eu creio que Deus confirma o nosso chamado por meio da igreja. E que até a igreja confirmar, nós não podemos saber realmente se nós somos ou não. Nós não temos essa resposta espiritual, mística da parte de Deus. Ele faz isso por um meio que ele escolheu, que é a igreja. Então, se a gente fosse resumir, eu diria que o fator interno, que é o fator do desejo do nosso coração, ele indica a possibilidade de ser chamado, e o fator externo, a confirmação externa, que vem da igreja, ele confirma esse chamado. Deus usa isso para confirmar. Então, se você se perguntar, eu realmente sou chamado ou não, como é que eu posso saber disso? A resposta mais direta é: você não pode saber por você mesmo. A sua jornada, ela é trilhada na confiança em Deus de que seu desejo aponta para esse ministério pastoral. E é muito da jornada que vai responder se nós somos ou não realmente chamados. Aqueles que desistem no caminho, aqueles que desistem no começo, eles não eram chamados. Mas se você está perseverando nessa chamada, você está crescendo em maturidade cristã, se você está crescendo nas aptidões pastorais, talvez um dia a igreja reconheça isso em você, e é só lá que você vai ter essa confirmação. Então até lá, nós não temos, nós caminhamos na jornada pela fé, confiando em Deus e batalhando, nos esforçando para chegar ao ministério pastoral. Então não fique procurando uma resposta, não fique desesperado por essa resposta, não ache que ela vai cair do céu, não ache que Deus vai confirmar subjetivamente dentro de você isso, não tenha nenhuma certeza se eu realmente vou ser um pastor. Não. Trilhe a jornada, tenha confiança sim, certa confiança, mas saiba que a resposta só vem por essa confirmação. Então não se desespere por isso. Não ache que você só entra na jornada quando você tem certeza do fim dela. Não caia nesse vacilo. Continue andando, trilhando, mesmo que você não veja o final ali de chegada. E aí está nas mãos de Deus se Ele vai confirmar ou não o nosso chamado. Então o que eu diria para você, para encerrar de forma prática, é sobre o seu desejo interno, avalie ele, avalie o seu desejo, avalie por que você deseja, avalie as coisas que você deseja, para você saber se ele realmente é algo convicto, duradouro, e vá avaliando ele ao longo da jornada. E sobre o fator externo, persevere, tá? Não desista. A confirmação só vem por meio da igreja e ela só vem mesmo quando as coisas vão acontecer para você chegar ao ministério pastoral. Até lá, é perseverar, é batalhar em oração e caminhar sempre para frente nessa jornada. Eu espero que isso possa te dar um pouco de resposta, mesmo que não responda tudo, e é assim mesmo que Deus faz, mas que você continue trilhando a sua jornada e que você continue também assistindo os nossos próximos vídeos e que Deus te abençoe.